Se você quiser superar os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria, você tem que aprender a fazer os exercícios. Não é simplesmente fazê-los mais rápido. Você tem que entender o passo a passo, tem que entender o exercício como um todo. Marlos Menezes por aqui. E hoje estou falando mais uma vez para você que quer superar os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Como é possível isso? Fazendo exercícios de uma maneira organizada. E hoje nós vamos aprender a interpretar questões, mais uma vez. Só que agora eu vou pegar questões que envolvam equações do segundo grau. Equações do segundo grau. Por que isso? Por que equações do segundo grau? Muita gente está demonstrando dificuldade em equações do segundo grau. Só que tanto equações do primeiro grau quanto equações do segundo grau, eles te ajudam demais. São questões, são exercícios que te ajudam demais na interpretação das questões. O que é interpretar uma questão, Marlos? É o quê? É pegar do português e escrever numa linguagem matemática. Essa linguagem matemática tanto pode ser uma equação quanto uma inequação. Tá? É assim que eu traduzo o que está em português para uma linguagem matemática, geralmente assim. Então, você treinando questões do primeiro e segundo grau, você já vai estar treinando demais a fazer isso. São os exercícios que mais te ajudam a treinar isso, porque são os exercícios mais básicos, mais simples, né? As formas mais simples de você equacionar. E fazendo isso, você já vai estar treinando demais, então, naturalmente, se aproximando dos 847 pontos em matemática e não precisar se preocupar com a teoria. Por que você não vai se preocupar com a teoria? Porque tudo o que você precisa vai estar nos exercícios que você vai fazer. Então vamos lá, mãos à massa, né? Vamos colocar a mão na massa e começar a fazer questões que tragam equações do segundo grau. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos fazer agora essa questãozinha que caiu na prova amarela de 2012, questão 179, tudo bem? Então vamos lá. Como já é de praxe, 847 pontos em matemática, então a gente precisa ir direto para o comando da questão. Então vamos lá, última frase. Vamos ver aqui, ó. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre energia consumida por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica que circula por ele? E eu vejo as alternativas aqui e vejo que só tem gráficos. Que beleza, que beleza. Então ele quer a relação, o gráfico, né, que representa a relação entre a energia consumida que está está um pequenininho aqui, mas está em um dos eixos aqui, ó, tá no E aqui, né, por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica I que circula sobre ele, que circula por ele. Então o I é esse aqui, o eixo das ordenadas. Beleza, tendo em vista isso, eu agora, como não tem nenhum gráfico, além das alternativas, não tem uma tabela, o que eu faço? Eu vou direto para o enunciado agora, com calma para ver tudo. Ó. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico é dado pelo produto, ó, a potência P de um chuveiro elétrico é dado pelo produto entre sua resistência elétrica e o quadrado da corrente elétrica I. Quadrado da corrente elétrica I, que por ele circula. O consumo de energia elétrica por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Então, o consumo de energia é diretamente proporcional à potência do aparelho. E aí ele me pede, né, a relação entre a energia e a corrente. Então vamos lá. Agora vamos para outra fase. Vamos para tradução, que eu vou traduzir tudo aquilo que está escrito em português para uma linguagem matemática. Essa linguagem matemática geralmente é uma equação ou uma inequação. Então vamos com calma aqui, ó. Ele está me dizendo primeiro que a potência elétrica do chuveiro, que é a potência P, olha só o que ele está me dizendo, que a potência P ela é igual ao produto entre a resistência R e o quadrado da corrente elétrica. Então é R vezes I ao quadrado. Quadrado da corrente elétrica é isso, I ao quadrado, tá? Que por ele circula. O consumo de energia E, por sua vez, né?
A energia é diretamente proporcional à potência do aparelho. Então, quando eu falo que é diretamente proporcional, o que eu posso escrever? Eu posso dizer que tem uma constante K qualquer, multiplicando esse P. Quando eu digo que é diretamente proporcional, é isso. Eu tenho uma constante K multiplicando o P. Agora, e se fosse inversamente proporcional? Seria K sobre o P. O P ficaria embaixo, né? Mas como é diretamente proporcional, a energia vai ser K vezes o P. Então, já daqui eu posso escrever o quê? Daqui eu posso escrever que a minha energia ela vai ser igual a K vezes, em vez de eu escrever o P, eu vou escrever a fórmula que eu acabei de descobrir que a questão me deu. Isso é uma questãozinha até de física, né? P igual a R vezes I ao quadrado. Isso aí é até uma fórmula de física. Mas na matemática eles dão a fórmula. Então aqui, ó, é igual a K vezes R vezes I ao quadrado. A única coisa que eu fiz, ó, vou colocar em outra cor aqui, ó, vou colocar de azul aqui, ó. Eu peguei esse valor aqui, né? E substituí no lugar do P da segunda equação, ó. Em vez de eu escrever P, eu escrevi esse valor de azul. Aí eu fiquei assim, certo? Ficou aqui. Beleza. E agora? Agora é o seguinte, ó. Eu posso ver que a resistência, ela não varia. A resistência é uma constante. Então, K vezes essa constante aqui, ó. Isso aqui também vai ser uma constante. K vezes R é uma constante também. Então, o que acontece? O que eu tenho aqui, eu tenho o E multiplicando o E vai ser igual a um valor constante vezes a minha corrente ao quadrado. O que eu tenho com isso aqui? O que isso vai me dizer? Isso daqui é uma função do segundo grau, onde o A é positivo. Por quê? Esse K é proporcional, então é um valor positivo, o R é um valor positivo. Então, a minha concavidade dessa minha parábola, ela é voltada para cima. Uma concavidade voltada para cima, né? E além disso, onde é que essa parábola encontra o eixo das ordenadas, né? Que é o eixo Y? No zero. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho eu vou escrever a função geral de uma equação do segundo grau. Ó, a equação geral é essa daqui, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse cara daqui, o A, ele me diz a concavidade. Se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo, né? Esse B aqui, ele não vai me dizer muita coisa agora, mas o C, ele me diz o ponto de encontro entre a minha parábola e o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical. Se o C for zero, significa que eu vou me encontrar na origem, né? E é o caso aqui, eu não tenho nenhum termo independente. Então, de todas essas alternativas, concavidade voltada para cima e o gráfico da parábola encontrando o meu eixo das ordenadas na origem, no zero, então aqui só pode ser letra D de dado. Letra D de dado, sem maiores problemas, tá bom? Sem maiores problemas. Eu já gravei um vídeo falando sobre parábola, onde eu falei todos esses detalhes aqui, teoricamente, tá? O ideal seria que a gente atacasse aqui no exercício. Então, só para um detalhezinho aqui, só para eu explicar um pouco melhor, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, vou fazer o resumo aqui de tudo que eu falei aqui, mas só do que você precisa para fazer esses exercícios. Olha aqui, ó, que interessante. Se eu tiver um gráfico assim, ó, eu tiver essa função aqui, ó, f de x, equação geral da parábola, uma equação geral de uma função do segundo grau, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, se o meu a for maior que zero, se eu tiver a maior do que zero, o que eu vou ter é isso daqui, ó. Eu vou ter a minha parábola com concavidade para cima, tá? Com concavidade para cima. Se o A for menor do que zero, eu vou ter a minha parábola, lembrando que aqui é o eixo x, né, o eixo das abscissas, concavidade voltada para baixo,
tá? Lembrando que eu coloquei 2 pontos aqui, porque eu estou considerando que o delta, ele é maior do que zero, nos 2 casos, né? Delta maior que zero. Lembrando que o delta nada mais é do que b ao quadrado menos 4ac. Mas, Marlos, tem que decorar isso? Não precisa decorar isso. Por quê? Porque fazendo questões, você naturalmente vai ver isso várias vezes. Isso aqui é só um breve resumo de tudo que você pode ver aqui, que é o seguinte, ó. Esse A, que é o que a gente está interessado, esse A, ele vai me dizer justamente se a concavidade está para cima ou se a concavidade da minha parábola está para baixo. E esse C aqui, o que ele me diz? Esse C, ele me diz o seguinte, ó. Se eu tiver uma parábola aqui, assim, ó, supondo, tá? Deixa eu desenhar até de outra cor aqui. Eu vou desenhar uma parábola de cinza. Esse ponto dessa parábola aqui, esse ponto aqui, ó, vou até marcar de vermelho. Que ponto é esse daqui? Você vê? Só escrever que aqui é Y, né? E aqui é X. Esse meu ponto vermelho que eu coloquei aqui, quem vai ser ele? Quem vai ser esse pontinho vermelho aqui? Lembrando que a abscissa dele, ou seja, o primeiro ponto das coordenadas, ele é zero, porque ele não se desloca nem para a esquerda nem para a direita. Ó. O x dele é zero. Então, ele é 0, 0, vírgula C. Então, esse valor aqui, ele vai me dar exatamente o ponto onde a minha parábola vai se encontrar com o eixo das ordenadas. Tá bom? Isso é só uma recapitulação bem básica. Lembrando que para a questão você não precisava disso, quer dizer, precisava só desses detalhes que eu dei aqui para você. Eu já gravei um vídeo falando sobre equações do segundo grau, um vídeo mais longo que eu falo tudo isso e ainda faço questões depois para você, aplicando alguns dos conceitos que eu falei. Então, aconselharia que você visse aí no card que vai aparecer para você dar uma olhadinha nesses conceitos, mas só os conceitos que são importantes, os conceitos que caem nas questões. Por isso é importante que você se baseie nas questões para fazer a prova. E toda a teoria que você vai ver são a teoria que é vista dentro das questões. Assim que você cresce, tá bom? Beleza. Vamos agora ver essa questão que caiu na prova amarela de 2013, questão número 165, tá? Então vamos lá, olha só. Antes de eu começar, o que eu tenho que ter em mente? Sempre tem que começar pelo comando da questão. Comando da questão. Esse é o primeiro passo para você interpretar com eficiência. Começa pelo comando e, na verdade, a última frase tem o comando dentro dela. E depois de você passar por esse comando da questão, você tenta associar isso, o comando da questão, a algum elemento que tenha no enunciado como um todo. Seja ele um gráfico, uma tabela, uma figura, uma fórmula, tá bom? Então é assim que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. O comando da questão aqui me diz o que, ó? Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, o que ele está querendo aqui na questão, o que ele está querendo é o tempo mínimo. O tempo mínimo de espera. Tempo mínimo de espera. Olha só, quando aparece essa palavrinha aqui, ó, mínimo, significa que o que você vai encontrar é um conjunto de valores. Você tem um conjunto de valores e você vai pegar o menor deles, tá? É interessante ter isso em mente. Eu não quero que você simplesmente faça a questão de uma maneira rápida. Quero que você entenda todo o processo. Porque em alguns momentos você pode precisar da inequação. E se você não souber fazer, se você só estiver na superficialidade, você não vai conseguir fazer questões que tratam de inequações, que é esse caso. Se você quiser superar os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria, você tem que aprender a fazer os exercícios. Não é simplesmente fazê-los mais rápido. Você tem que entender o passo a passo, tem que entender o exercício como um todo, tá? Outra coisa importante que eu tenho que ver aqui em todo o comando da questão, assim como em todo o enunciado, são as unidades de medida. Então, olha só, ele está me pedindo tempo e esse tempo está em minutos. Calma aí. Minutos, atenção.
Então vamos lá. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? E olhando as alternativas aqui, eu vejo 19, 19,8, 20, 38, 39. Tudo bem? Dê uma olhada nas alternativas, dê uma olhada no comando da questão, só que tem mais um detalhe, eu tenho uma fórmula aqui no meio. Ó. Então, olha aqui a fórmula que ele me deu, T de T, né? Isso aqui deve ser a temperatura, T maiúsculo, geralmente a temperatura, é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. E eu digo que é também temperatura por causa de forno, ele me disse que é o tempo mínimo após se desligar o forno, então provavelmente isso aqui é a temperatura. E esse T minúsculo aqui provavelmente é o tempo, como ele confirma logo depois, ó, com T em minutos, beleza. Então a unidade de medida que foi utilizada na fórmula é a mesma unidade que estava sendo utilizada lá no comando da questão. Então não vou precisar me preocupar em transformar unidades de medida aqui, tá bom? Beleza, tendo visto isso daqui, né? Eu vejo que isso daqui é uma equação do segundo grau, por quê? Porque esse T minúsculo aqui, ele está elevado ao quadrado, que é o maior expoente dele, então isso aqui é uma equação do segundo grau. E esse T minúsculo é uma variável independente, né? Como eu posso ver, ele está entre parênteses aqui do lado esquerdo. O que significa isso? Que a temperatura, esse T maiúsculo, está em função do tempo. Ou seja, para eu encontrar a temperatura, eu preciso entrar com tempo dentro da equação e aí eu descubro a temperatura. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ler o enunciado com calma. Ler o enunciado com calma é importante. Olha só. Você, para aprender a estudar por meio de questões, você tem que ter paciência. Ainda hoje, eu vou fazer uma questão que vai demorar muito, vai demandar um tempo para eu resolver. Só que eu vou fazer ela no passo a passo. Eu não quero que você faça rápido. No treino, você tem que entender tudo. É importante que você entenda e não simplesmente saia matando com velocidade, tá? Você vai treinar mais a sua velocidade depois que você já tiver um determinado nível. E principalmente durante os simulados. Mas durante o seu treino é importante que você entenda todo o processo, entenda toda a questão, toda a teoria ali por trás, tá? E assim, você trabalhando com questões, você não vai precisar se preocupar com a teoria. Então, tendo em vista isso, vamos lá. A temperatura T de um forno, ou seja, realmente era a temperatura. Temperatura T de um forno em graus centígrados. Então, ele está me dando em graus centígrados. É reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento, T igual a zero. Beleza. E varia de acordo com a expressão T de T igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 com T minúsculo, que é o tempo, em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de graus Celsius. Então, só pode ser aberto se a temperatura do forno atingir os 39 graus Celsius, tá? E ele me pergunta qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta seja aberta. Então, beleza, eu já passei pelo primeiro passo da interpretação, que foi ler o comando, passei pelo segundo passo, que eu associei esse comando à fórmula que tinha lá. Agora vamos ao terceiro passo, que é justamente traduzir tudo que está dito aqui numa linguagem matemática. Essa tradução ela acontece eu escrevendo uma equação ou uma inequação. Como eu falei aqui, ele me pediu o tempo mínimo, então isso aqui vai ser uma inequação. Isso vai ser uma inequação. Que inequação vai ser essa? Olha só. Esse T de T aqui na temperatura, então ele está me falando que a temperatura de abertura, olha só, então eu vou escrever aqui, ó, o que está acontecendo? Esse menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, ele só não vai poder abrir essa porta. Ele só não vai poder abrir essa porta se a temperatura for igual ou menor do que 39 graus Celsius. Porque se a temperatura for maior do que 39 graus Celsius, eu não vou conseguir abrir. É isso que ele está me dizendo. Ó, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Lembrando que ela parte de uma determinada temperatura e a temperatura vem reduzindo, vem diminuindo. Então, essa temperatura, que é isso daqui, ó, que eu escrevi, ela tem que ser menor ou igual a 39 graus Celsius. É isso daqui que eu tenho que resolver. Certo? Então vamos lá, vamos à obra. Como é que eu faço isso daqui? Ó? Menos T ao quadrado sobre 4 vai ter que ser menor ou igual. Vou passar esse 400 para o outro lado, né? Com o sinal trocado, vai ser 39 menos 400.
Lembrando que eu passo por sinal trocado, na verdade o que eu estou fazendo é subtraindo dos dois lados menos 400. Quando eu subtraio menos 400 e somo com 400, dá zero, que é o que aconteceu aqui, não preciso nem colocar, deu zero desse lado esquerdo. E aí, agora ficou só o menos 400 do outro lado. Ótimo. Quanto que dá? Agora, para eu fazer essa conta aqui, ó, 39 menos 400, o que acontece? Eu já sei que a resposta vai dar um sinal negativo. Por quê? Porque menos 400 em módulo é maior do que 39. Né? É como se eu tivesse uma conta muito negativa e colocasse um valorzinho lá. Ela vai continuar negativa. E para fazer de cabeça, o que eu faço? 400 menos 40. 400 menos 40 de cabeça é mais fácil. Eu sei que dá 360. Só que eu não tirei 40 de 400, eu tirei 39. Então não vai ser, eu não vou chegar a 360, eu vou ficar com 361. Se eu tirasse 40, ficaria 360. Como eu tirei 39, fica só 361. Então isso daqui, ó, eu sei que isso daqui vai dar menos, cuidado com esse sinalzinho aqui, menos 361, certo? Agora, olha só, eu posso pegar esse, para eu resolver uma equação ou uma inequação, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu posso agora multiplicar todo mundo por 4, posso multiplicar todo mundo por 4 aqui, para sumir com esse 4 daqui, ó. Então, vamos lá, como é que vai ficar? Vamos lá, vamos devagar aqui. Quando eu multiplicar todo mundo por 4, deixa eu botar aqui, eu vou pegar agora tudo isso daqui e vou multiplicar por 4. Quando eu fizer isso, o que acontece? Esse 4 que eu estou multiplicando, que vai ficar aqui em cima, vai cortar com esse 4 de baixo. Então, aqui vai ficar menos t ao quadrado. E aqui, isso tudo vai continuar. Vai ser menor ou igual a menos 361 vezes 4. Vamos fazer essa continha aqui, rapidinho? Então, vamos lá. 361 vezes 4. Né? Lembrando que, por ser sinal negativo, ó, menos 361 vezes 4, eu já vou ter o sinal negativo. Sempre quando eu multiplico sinais diferentes, eu encontro o sinal negativo. Então, aqui, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24, vai 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, isso daqui vai dar, quando eu multiplicar por 4, 361, vai dar menos 1.444. A inequação que eu tenho que resolver vai ser essa daqui, ó. Menos t ao quadrado mais 1.444 tem que ser menor ou igual a zero. Como é que eu resolvo isso daqui? Para eu resolver isso daqui, eu tenho que fazer só um esboço do gráfico. Então, vamos lembrar, ó. Se eu tenho um sinal negativo multiplicando a variável ao quadrado, um sinal negativo, isso aqui é uma parábola, né? O gráfico disso aqui vai ser uma parábola. Mas se eu tenho isso daqui, ó, esse sinal negativo é o A, a concavidade dela vai ser voltada para baixo. Ou seja, a minha parábola, lembrando que isso daqui vai ser o eixo do T, né? O eixo T, só preciso dele agora nesse momento. Só desenho o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. E eu vou ter a concavidade voltada para baixo. Vai ser assim, ó, a parábola, né? Ela vai ter que ser negativa, quer dizer, a concavidade voltada para baixo. Primeira coisa. Segundo, eu quero só os valores menores ou iguais a zero. Só quero os valores menores ou iguais a zero. Quais são os valores menores ou iguais a zero? São todos esses valores aqui que estão embaixo do eixo. Ou seja, está embaixo d'água, é negativo, menor do que zero, está ruim. Então, todos esses valores aqui eu posso pegar. Ótimo, beleza. Lembrando que esses dois pontos aqui, ó, esse pontinho aqui, primeiro ponto, que encontro da parábola com o eixo das abscissas. Esse segundo ponto aqui, esses dois pontos, eles são encontrados pela raiz, vai ser encontrado pela resolução da equação, né? No caso da equação, que é t ao quadrado igual a 1444. Então, quando eu resolvo t ao quadrado igual a 1444, nesse caso, eu encontro esses dois pontos aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso daqui, vamos lá, deixa eu botar de azul aqui, ó, t ao quadrado igual a 1444. Eu vou ter que t vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1444, né? Esses dois valores mais e menos aqui vão ser esses dois pontos aqui, ó. Por que eu botei t igual e não menos t ao quadrado igual a 1444? Pelo seguinte,
Porque menos t ao quadrado igual a menos 1444, se eu multiplicar por menos 1, eu encontro exatamente isso. T ao quadrado igual a 1444. Como é que eu vou encontrar isso aqui? A raiz quadrada de 1444. Existe uma forma de eu fazer isso, tá? Eu posso sair rasgando aqui, mas eu também posso olhar para as alternativas. Por que eu posso olhar para as alternativas? Pelo seguinte, ele está falando que o tempo mínimo, lembrando que esse valor aqui vai ser negativo, tá? Esse valor aqui vai ser negativo. E esse valor aqui vai ter que ser positivo. Então, o tempo mínimo vai ter que ser esse segundo valor aqui, ó. O tempo mínimo que ele quer é o menor de todos os valores possíveis, que são esses daqui. Como eu tenho mais ou menos, um dos valores vai ter que ser negativo. Então, isso daqui, essa parte aqui do gráfico não me interessa, não serve para mim. Só me interessa essa parte do gráfico que tem que ser maior ou igual a esse valor. Como ele quer o menor dos valores, eu vou pegar isso daqui. Então, se eu encontrar a raiz quadrada de 1444, eu encontro esse valor. E eu olhando as alternativas, o que eu posso ver? 1444 é um número inteiro. É um número inteiro. Então, olhando as alternativas, a única que multiplicando ele por ele mesmo termina com 4 é a letra D, 38. Ó. 38 vezes 38, 8 vezes 8 dá 64. Então, vai terminar com 4 no final. Assim que eu vejo. Então, já de cara, eu poderia marcar a letra D. Mas, vamos fazer a prova dos 9 aqui. E vamos fazer 38 vezes 38. Aqui, ó, rascunhinho aqui, ó. 38 vezes 38. Vamos ver quanto vai dar aqui, ó. 8 vezes 8, 64. Vai 6. Tá? 3 vezes 8, 24. Mais 6, 30. Beleza. 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Somando agora. Aqui dá 4, aqui dá 4, 3 mais 1, 4, 1444. Então, isso daqui, esse meu t aqui, ele é igual a mais ou menos 38, né? Sendo que aqui desse lado aqui eu tenho o menos 38 e do outro lado eu tenho mais 38. Por isso que essa aqui é minha resposta, 38. Certo? Fizemos essa questão utilizando as alternativas para ganhar tempo. Se eu fosse fatorar aquele 1444 ali, eu poderia fatorar. Posso até fatorar, mas você vai ver que vai dar um trabalho maior fatorar. Mas, de qualquer forma, por uma questão de treino, vamos fatorar 1444. Vamos lá, bem rapidamente aqui comigo. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu pego 1444 e quero fatorar, como é que vai fazer aqui? Ó? Primeiro por 2, né? Então, por 2 aqui, aqui vai baixar o 14, vai dar 7. Depois o 4, 2 e 2, né? 14 dividido por 2, 7, sobra nada. 4 dividido por 2, 2, 4 dividido por 2, 2. Posso botar o 2 de novo, porque é par. 3 vezes 2 dá 6, para 7, 1 fica 12. 2 vezes 6, 12 para 12, nada. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Então, fiquei 361. 361 dá para eu dividir por 3? Vamos lá, vamos ver se dá para dividir por 3. Não dá, ó. 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Não dá. E aí, eu penso nos números primos. Como é um número aqui maior e está meio complicado, o que eu penso? Eu penso nos números primos. Quais são os números primos que eu poderia dividir aqui? Ó? Poderia ser o 5 não dá. O 7 poderia dar, mas eu não sei. Então, a partir do 7 eu posso escrever os primos. Ó. 7. Depois do 7 vem o 11. Depois do 11, o 13. Depois do 13, o 17. E depois o 19. Eu te pergunto, quanto é 7 vezes 7? É 49, não termina em 1. 3 vezes 3 termina em 9, 11 vezes 11 termina em 1, poderia ser, só que 11 vezes 11 dá 121, tá longe. Então aqui, ó, 9 vezes 9 dá 81, então poderia ser aqui, ó. Então o que eu faço? Eu vou testar, quanto é 19 vezes 19? Se eu não tiver decorado, 19 vezes 19, 9 vezes 9 é 81, vai 8. 9 vezes 1, 9, mais 8, 17. E aqui, ó, 9, 1 vezes 9, 9, e 1 vezes 1, 1.
Aí fica 1. 7 mais 9, 16, vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 361. Então aqui seria 19, daria 19, 19 e 1. Então aqui, cada um deles, como é raiz quadrada de 1444, né? Vou ter 2 ao quadrado vezes 19 ao quadrado. Tanto 2 vai fugir e 19 vai fugir. Então, a raiz quadrada de 1444, ela é igual a 2 vezes 19, que é igual a 38. É assim que eu faço. Agora, olha só, eu tive que fazer essa conta aqui, né? Só que eu te digo o seguinte, seria importante, isso é legal. Eu acho legal você memorizar todos os quadrados perfeitos, pelo menos até 20. Olha só como é que seria útil, né? Você já saberia que 19 vezes 19 é igual a 361. Tudo bem? Beleza. Então, vamos fazer essa questãozinha aqui, questão número 163 da prova amarela de 2010, tá? E para você que quer superar os 847 pontos em matemática, sem precisar se preocupar com a teoria, a primeira técnica, a primeira coisa que você tem que fazer ao resolver questões é o quê? É começar pelo enunciado. Não tem outro jeito e é exatamente por isso que a gente vai começar por ele. Então vamos lá. Onde que fica o enunciado? O enunciado ele fica dentro, geralmente, da última frase da minha questão. Então, vamos lá, vamos direto para essa última frase, tentar entender todo o enunciado. O tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos igual a... Então, o que ele está me pedindo é exatamente o tempo de permanência de uma peça qualquer no forno. E atenção aos detalhes. Que detalhe? Sempre quando você estiver lendo o enunciado, a primeira coisa que você tem que interpretar é o enunciado. Então, vamos lá. O enunciado não, o comando da questão. A primeira coisa que você tem que interpretar é o comando da questão. O que você tem que estar atento ao comando da questão? Que detalhes? Preposições, advérbios, é aí que vem as principais pegadinhas. Não chamo de pegadinha, mas onde você pode escorregar. E mais um detalhe, as unidades de medida. Então, olha só, ele está me pedindo o tempo em quê? Em minutos. Em minutos. Com isso aqui na cabeça, agora, meu cérebro vai ter o que trabalhar. Eu tenho que ficar prestando atenção em todas as unidades, para ver se estão todas elas em minutos, tá? Unidades de tempo, que ele está me dando aqui, o tempo de permanência, tudo bem? Agora, olha só, eu dou uma olhadinha também nas alternativas que tem aqui, ó. Todas as alternativas são números inteiros, ou seja, cada uma dessas alternativas eu tenho que ter em mente que me traz o tempo em minutos, tempo em minutos. E agora, vamos lá, vamos continuar agora para o segundo passo do método de interpretar as questões. Eu tenho que associar esse enunciado, se possível, a algum elemento que tenha dentro da questão. Esse elemento ele pode ser um gráfico, uma figura, ele pode ser uma tabela, tá? Ou pode ser uma fórmula. E essa questão, já de cara, ela me traz uma fórmula. Então, vamos analisar, vamos dar uma olhadinha para essa fórmula aqui e ver o que ela está me dizendo. Olha só. Eu tenho uma grandeza aqui que ele chamou de T, T maiúsculo. Provavelmente deve ser uma temperatura. Por quê? Porque aqui no comando da questão ele falou de forno, né? O tempo de permanência dessa peça no forno. Geralmente o tempo, a variável utilizada para tempo é T minúsculo. E o T minúsculo aparece aqui também, do lado direito. Olha aqui, ó, T minúsculo. E também um outro detalhe é que ele me deu duas equações aqui, né? A primeira equação eu vou utilizar quando T, que é o tempo, vai de 0 a 100, de 0 a 100. Eu não sei se isso aqui está em minutos, eu vou ter que ler o enunciado para ver. E também me deu, quando o tempo, uma outra equação, uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, quando o tempo for maior ou igual a 100. Essa primeira equação é uma equação do primeiro grau. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque o tempo aqui, ó, ele está elevado a 1. O maior expoente do tempo, que é a minha variável independente, ele está elevado a 1. Como é que eu sei que o tempo é a minha variável independente? Esse T aqui, que eu estou supondo que seja a temperatura, ele é uma função, ó, T e entre parênteses o T minúsculo. Isso significa que esse T, essa temperatura aqui, ela é dependente do T minúsculo.
Então, se a minha variável independente, que no caso é o t minúsculo, que está dentro do parênteses aqui da minha função, o maior expoente dela for 1, quando não aparece nada aqui, ó, é porque é 1. Esse t está elevado a 1. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau. Já embaixo aqui, o maior expoente de t é o 2. Então, trata-se de uma função do segundo grau. Tudo bem? Então, com essas observações, vamos agora ler todo o enunciado. Com detalhe, com calma, tá? E a importância, eu já passei aqui por 2 passos do método, né? Primeiro, você lê o comando da questão e segundo, você associa o comando da questão a algum elemento da questão. Esse elemento foi a fórmula que me foi dada. Vamos lá, vamos ler com calma. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas. Olha só, elevadas temperaturas. Então, provavelmente, aquilo ele está falando de temperatura mesmo. E, em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia do processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com a função, e ele me deu aquela função que eu já tinha visto, né? É uma função que tem 2 equações aqui, em que T é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius. Olha só, me deu uma unidade aqui de temperatura, graus Celsius. Então, T, o meu T, que apareceu naquela função lá, realmente era a temperatura e está em graus Celsius. E o tempo, que é o T minúsculo, é o tempo em minutos. Olha que interessante. Então, ele já me deu o tempo em minutos e pediu também, ele me pediu também o tempo em minutos. Ou seja, eu não vou precisar converter o tempo, a unidade de tempo, nem para minuto, de minuto para segundo, de minuto para hora. Não, ele me pediu em minutos e a equação já está me dando o tempo em minutos. Decorrido, esse tempo decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Então, o tempo decorrido desde o instante que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus Celsius. Então, a temperatura também já está na unidade certa, né? Porque na equação ele me informou que a temperatura é medida em graus Celsius e aqui ele colocou a peça a 48 graus Celsius. E ela vai ser retirada quando a temperatura for 200 graus Celsius. 200 graus Celsius. E aí, o que ele está me pedindo é o seguinte: o tempo de permanência dessa peça no forno em minutos é igual a quanto? Então, vamos lá. Vamos entender essa questão como um todo, tá? Tem alguns detalhes nessa questão que você tem que entender. Primeiro, esse tempo, essa temperatura, as equações que ele me deu, vai me dar o tempo, eu coloco ali o tempo desde que o forno foi ligado. Desde que o forno foi ligado. Então, muito cuidado com isso, porque olha só o que está acontecendo. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo para você entender melhor. Olha aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja a linha do tempo. Esse momento aqui, ó, é o momento em que o forno foi ligado. Eu sei que temperatura o forno foi ligado? Não sei. Então, eu vou colocar uma interrogação aqui. E aí, depois de determinado momento, o forno chega a 48 graus. 48 graus. E depois, eu deixo a peça lá no forno, né? Eu coloco, na verdade, a peça com 48 graus e depois essa peça vai ser retirada quando o forno chegar a 200 graus Celsius, tá? 200 graus Celsius e 48 graus Celsius. Ótimo. Olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho que entender aqui o seguinte, que eu preciso calcular o tempo que demorou desde o aquecimento do forno até ele chegar a essa temperatura de 48 graus. Isso daqui, esse tempo, eu vou até inverter aqui que eu vou botar isso aqui para baixo. Esse tempo aqui eu posso chamar esse tempo de T1. T1 é o tempo que, desde que eu liguei o forno, o tempo que o forno, desde que ele foi ligado, ele chegou a 48 graus. E eu tenho também que saber o tempo desde que o forno foi ligado até ele chegar a uma temperatura de
200 graus Celsius. Eu também vou botar isso aqui para baixo por causa do espaço aqui. Ótimo. E esse aqui eu vou chamar de T2. E quando eu subtrair T2 menos T1, eu encontro o tempo que ele quer, que é desde 48 graus até 200 graus. É o tempo de permanência da peça dentro do forno, tá? Tudo bem, só esse detalhezinho. Você tem que ficar ligado de que a equação que ele está me dando, as equações que ele está me dando, é desde que ligou o forno até a temperatura que foi atingida. Então, por isso que eu tenho que fazer essas subtrações, certo? Tudo bem? Primeiro ponto. Agora, um segundo ponto é o seguinte. Quando é que eu vou usar a primeira equação e quando é que eu vou usar a segunda equação? Muito cuidado pelo seguinte, porque a primeira equação eu vou utilizar quando o tempo, não é a temperatura, quando o tempo estiver entre 0 e 100 minutos. Não é a temperatura. Então, eu não posso acreditar que eu tenho que usar o 48 graus Celsius aqui, porque 48 está entre 0 e 100. Não, não é isso. Eu não sei quanto tempo demorou para atingir 48 graus Celsius. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. Você percebe que quando o tempo foi igual a 100 minutos, eu vario da primeira para a segunda equação? Quando o tempo foi igual a 100 minutos, eu saio da primeira equação e passo a utilizar essa segunda equação, que é uma equação do segundo grau. Então, o que eu tenho que saber é o seguinte, em que temperatura o forno vai estar quando se passarem 100 minutos desde o período que ele foi ligado. Então, esse é minha primeira ação aqui nessa questão. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Isso tudo é fruto de uma interpretação. Se você quiser chegar aos 847 pontos em matemática e não precisar se preocupar com a teoria, você tem que atacar essas questões, as questões contextualizadas do Enem. São elas que vão te fazer crescer. Tudo bem? Não adianta ficar pensando em teoria, se quando chegar numa questão dessa, como é que você vai resolver? Esse é o problema. Então, olha só. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. O que acontece aqui é o seguinte. Se eu tenho que calcular a temperatura do forno quando eu tiver em 100 minutos. Por que eu botei o 100 entre parênteses aqui? Ó? Porque eu estou substituindo esse T por 100. Eu quero saber qual vai ser a temperatura quando tiverem passados 100 minutos. Então lá, temperatura de 100 vai ser igual. Eu vou jogar aqui nessa primeira aqui, ó. 7T sobre 5 mais 20. Tá? Lembrando aqui o seguinte, ó, que aqui tem o 7 quintos de T. É a mesma coisa que eu botar 7T sobre 5, tudo bem? Então vamos lá, que temperatura vai ser essa aqui? Eu quero saber esse T. Então olha aqui o que eu faço, ó. Na verdade, eu fiz errado aqui, porque é 7 vezes 100, né? 7 vezes 100. Por que 7 vezes 100? Porque eu já sei que eu quero descobrir quando o tempo der 100, certo? E aí eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso simplificar o 5 por 100. 100 dividido por 5 dá 20. E 7 vezes 20 dá 140. 7 vezes 20, 140. Então, essa temperatura aqui, que o forno vai atingir depois de passados 100 minutos, vai ser igual a 140 mais 20, que é igual a 160 graus Celsius. Essa é a primeira informação importante que eu cheguei. Lembrando que para eu chegar nessa informação, o que eu tive que passar? Eu passei já por uma parte da interpretação, equacionei o problema, só que esse equacionamento, o problema já me deu. Eu só tive que colocar os valores ali dentro e resolver essa equação. A primeira equação que eu resolvi é essa. Então, o tempo, a temperatura, quando chegar a 100 graus Celsius, a temperatura, quando se passarem 100 minutos, vai ser 160 graus Celsius, tá? Então, em temperaturas abaixo de 160 graus Celsius, eu vou utilizar a primeira equação. Em temperaturas acima de 160 graus Celsius, eu vou utilizar a segunda equação. Tendo em vista isso, eu vou utilizar a primeira equação para colocar os 48 e achar o T1. Eu tenho que achar primeiro esse T1 aqui. Então, vamos lá. Eu vou ter que 48, então, vai ser igual a 7T1 sobre 5. 7T1 sobre 5
mais 20. Mais 20. Utilizei a primeira equação para achar o T1. Então vamos lá. Como é que eu faço isso daqui? Ó? Primeiro eu vou pegar esse 20 e vou passar para o outro lado. Então eu vou ficar com 48 menos 20 é igual a 7T1 sobre 5. 48 menos 20 dá 28. Então eu vou ficar com 28 igual a 7T1 sobre 5. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente multiplicar, ou na verdade dividir toda essa equação aqui por 7. Ó. Se eu dividir toda essa equação por 7, o que eu vou encontrar? O que eu vou encontrar dividindo por 7? 28 dividido por 7 dá 4. E 7 dividido por 7 dá 1. Né? Então aqui eu fiquei com 4 igual a T1 sobre 5. Esse 5 eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então o meu T1 é igual a 20 minutos. Eu sei que o meu T1 é igual a 20 minutos. Tá? Eita ferro. 20 minutos. Lembrando que esse T1 é o tempo que a temperatura demorou para chegar a 48 graus Celsius desde que o forno foi ligado. Ótimo. Agora vamos atrás desse T2 aqui. Como a temperatura que eu tenho que chegar é 200 graus Celsius, é lógico que eu vou ter que utilizar a segunda equação. Para fazer isso, então, deixa eu ganhar um espacinho aqui, ó, para fazer essa equaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver agora? Eu tenho que simplesmente botar aqui, ó, 200 graus Celsius. Vamos lá. Continuando aqui. 200 graus Celsius, né, vai ser igual a 2 vezes T2 ao quadrado sobre 25, 2T2 ao quadrado sobre 125, menos 16T2 sobre 5, mais 320. Isso que eu tenho que descobrir. Beleza. Como é que eu faço isso daqui? Ó? Eu posso pegar esse 200 e passar para o outro lado. Vai passar com o sinal trocado. Então, 320 menos 200 dá 120. Tudo bem? Então, eu vou ficar aqui, ó, 2T2 ao quadrado sobre 125. Quer ver? Isso. Menos 16T2 sobre 5. Mais 120, isso tudo vai ser igual a 0. Certo? Beleza. Agora, olha só. Eu percebo que eu posso dividir toda essa equação por 2. Quando eu dividir todo mundo por 2, olha o que vai acontecer. Ó. Esse aqui vai cortar, esse 2. 16 dividido por 2 dá 8. E 120 dividido por 2 dá 60. Tendo chegado até aqui, o que eu posso fazer aqui, ó? Para melhorar a condição dessa equação aqui. Eu posso multiplicar todo mundo por 5. Se eu multiplicar todo mundo por 5 aqui, o que eu vou encontrar? Ó? 5 sobre 125 eu posso simplificar, porque vai ficar 5t ao quadrado sobre 125. E eu sei que 125 dividido por 5 dá 25. Então eu vou ter aqui, assim, ó, t2 ao quadrado sobre 25 menos, ó, quando eu multipliquei 8 vezes 5 vezes T2 e sobre 5, 5 com 5 corta. Então, vai ficar menos 8T2 mais 5 vezes 60, quanto dá? 300. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 60, 300. Mais 300. Isso aqui tudo vai ser igual a 0. Então, olha só. Tendo em vista isso daqui, agora eu vou ter que trabalhar com essa equaçãozinha aqui, ó. Então, deixa eu abrir uma nova página aqui para a gente trabalhar. Então, agora eu tenho que trabalhar essa equação aqui. Como é que eu vou trabalhar essa equação? Olha só. Eu quero resolver, eu quero saber o valor de T2, certo? Então, eu tenho que lembrar da fórmula de Bhaskara. Mas antes de eu lembrar da fórmula de Bhaskara, deixa eu te falar uma coisa. Essas fórmulas não é para você sair decorando a torta direito, se você ainda não sabe. O que você tem que fazer? Exercícios.
fazendo exercícios, naturalmente você vai memorizar. Então, olha só, deixa eu te falar primeiro a fórmula geral de uma equação do segundo grau, que é assim, ó. Eu vou escrever aqui de outra cor, vou escrever de azul aqui, ó. Eu tenho que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Isso aqui é a forma geral de uma equação do segundo grau. Eu tenho aqui, ó, um número multiplicando x ao quadrado. Quem é que está multiplicando o t ao quadrado aqui, ó? Quem está multiplicando o t ao quadrado é o 1 sobre 25, né? O x ao quadrado, quem está no lugar do x ao quadrado é o meu t2 ao quadrado. Então, aqui, ó, o meu a é igual a 1 sobre 25. Quem é que multiplica o x? É o b. O b multiplica o x. Quem é que está multiplicando o meu t2, que está no lugar do x? É o menos 8. Cuidado, menos 8. Então, eu sei que o meu b ele é igual a menos 8. Não é 8, é menos 8. E o c é o termo independente. Qual é o termo independente que eu tenho aqui? Meu termo independente é o 300. Então, meu c é igual a 300. Tendo em vista isso, agora eu tenho que lembrar o seguinte, tenho que lembrar que para eu descobrir o valor de t ao quadrado, eu tenho que lembrar que o meu t2, nesse caso, né, o meu x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Então, vamos lá, mãos à massa. Quem é o meu b? Meu b é menos 8. Então, menos b vai ficar 8. Então, eu vou ficar aqui com 8, né? 8 sendo 8 mais ou menos a raiz de quem? B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado vai dar menos 8 vezes menos 8, 64. 64 menos 4 vezes o a, que é 1 sobre 25. 1 sobre 25 vezes o c, que é 300. Todo mundo embaixo da raiz. Sobre 2a, que é 2 vezes 1 sobre 25. Então, vai ficar 2 sobre 25. É isso aqui que eu tenho que resolver. Não é tão complicado. Isso aqui é uma expressão algébrica, né? Uma expressão que não vai ser complicado. Olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer é simplificar aqui. Eu posso simplificar esse 25 com 300 aqui, né? Porque eu tenho 300 vezes 1 sobre 25. Os dois podem ser simplificados por 5. Então, aqui, ó, 25 dividido por 5 dá 5. E 300 dividido por 5, 30 dividido por 5 dá 60. Dá 6, desculpe, 300 dividido por 5 dá 60. E agora, 60 por 5, ó. Eu posso simplificar de novo. Aqui embaixo vai dar 1. E 60 dividido por 5 dá 12. Olha a tabuada de 12 aí. Certo? Então, como é que eu vou continuar fazendo isso daqui, ó? Olha como é que vai ficar. Isso aqui tudo vai ser igual a quem? 8 mais ou menos 64 menos 4 vezes 12, que foi a única coisa que sobrou. 4 vezes 12, 48. Então, aqui, ó, 64 menos 48. 64 menos 48 sobre 2 sobre 25. 64 menos 48. Dá para fazer de cabeça? Vamos lá. 48 para 58 são 10. 58 até 64 são 6. Então, isso aqui dá 16. Então, eu vou ter aqui, ó, isso aqui vai ser igual a 8 mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2 sobre 25. Qual é a raiz quadrada de 16? Qual o número que multiplicado por ele mesmo é 16? É 4. Então, isso daqui vai ser igual a 8 mais ou menos 4 sobre 2 sobre 25. Agora, olha só um detalhezinho aqui. Por que está aparecendo esse mais ou menos aqui? Por que aparece esse mais ou menos? Pelo seguinte, por ser uma parábola, o gráfico ser uma parábola, ele pode tocar o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal,
por até 2 vezes. Então, eu posso ter até 2 raízes, tá? Então, é o que vai acontecer aqui. Vamos continuar aqui, ó. Vamos encontrar a primeira raiz, que eu vou chamar de T2'. E eu vou utilizar para isso a parte de cima, 8 mais 4. Então, eu vou ter 8, eu vou ficar assim, ó, 8 mais 4 sobre 2 sobre 25. Isso vai ser igual, 8 mais 4 é 12. E como eu estou dividindo 12 por 2 sobre 25, eu repito 12 e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 2 sobre 25? 25 sobre 2. 25 sobre 2. Então, eu posso cortar agora o 12 com 2. Aqui dá 6, aqui dá 1. E o meu T2' vai ser 6 vezes 25. Dá para fazer 6 vezes 25 de cabeça? Dá. Por quê? Porque se eu faço 2 vezes 25, eu encontro 50. Se 2 vezes 25 é 50, 4 vezes 25 dá quanto? Dá 100. 4 vezes 25 é igual a 100. 4 moedinhas de 25 centavos, 4 moedinhas de 25 centavos, que é 0,25 de R$1, dá R$1. Então, 4 vezes 25 dá 100. Só que eu não quero 4, eu quero 6 vezes. Então, para chegar a 6, eu tenho que adicionar mais 2 vezes 25. Então, 100 mais 2 vezes 25, que dá 50, isso tudo dá 150. Então, meu T2' foi igual a 150. 150 minutos. É isso? 150 minutos. Tá, e o meu T2? O meu T2, 2 linhas. Posso encontrar aqui. Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. O T2, 2 linhas, vai ser igual a 8 menos 4. Agora eu vou para a parte de baixo, ó. 8 menos 4 sobre 2 sobre 25. Isso é igual, 8 menos 4 dá 4, né? Dá 4. 4 vezes o inverso da segunda, da fração, né? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 25 sobre 2. Aqui eu posso simplificar, né? Eu simplifico aqui. Aqui vai dar 2, aqui embaixo vai dar 1. 2 vezes 25. Então, o meu T2, 2 linhas, T2, 2 linhas, vai ser igual a 50 minutos. Pô, mas e agora? Qual dos dois eu vou utilizar? Os 150 minutos ou os 50 minutos? Eu tenho que entender o seguinte, que os 50 minutos eu não posso utilizar. Por que eu não posso utilizar? Vamos voltar lá à questão. Ó, lembrando, eu encontrei T2 igual a 50 minutos. Mas olha aqui, eu não posso utilizar 50 minutos nessa segunda equação, porque essa segunda equação é só para tempos maiores do que 100, maiores ou iguais a 100. Se eu encontrei 50 minutos, infelizmente eu não posso usar. Mas o outro eu posso, que deu 150 minutos na segunda equação. Então, a minha resposta, a resposta que eu tenho que dar, qual é a solução da minha questão? O que a questão está pedindo, você lembra daquilo que eu escrevi aqui? Ó? O que eu quero é T2 menos T1. Então, o que eu tenho que encontrar, porque ele quer o tempo que demora de 48 graus Celsius até 200. É T2, tudo, menos T1. Então, T2, escrever aqui, ó, T2 menos T1 vai ser igual a quanto? Quanto eu encontrei no meu T2? Foi 150, não foi isso? Vou dar uma olhadinha lá. Olha aqui, 150 minutos. 150 minutos. Então, beleza. Então, o meu T2, ó, voltando. Então, o meu T2, eu encontrei 150 minutos. E no meu T1? Meu T1 foi 20 minutos, que eu encontrei logo no início. 20 minutos. Então, T2 menos T1 vai ser igual a 130 minutos. E essa resposta está na letra D de dado. Questãozinha trabalhosa, mas é muito importante você atender aos detalhes, você atentar aos detalhes e caso você tenha alguma dúvida ou alguma dificuldade além do que eu falei aqui, por favor, pode postar nos comentários. Vai ser um prazer poder te ajudar da melhor maneira possível, tudo bem? Então, pessoal,
Por hoje a gente fica por aqui. Eu sei que foi uma aula longa, relativamente longa, né? Mas eu quero que você não desista. Por que as aulas ficam longas? Por que as questões ficam demoradas? Porque eu tento esmiuçá-las o máximo possível, para que você não precise se preocupar com a teoria. Toda a teoria que você vai precisar, você vai ver dentro das questões, resolvendo uma questão, para você não precisar se encharcar com uma quantidade absurda de teoria desnecessária muitas vezes. Então, é por isso que as questões são mais demoradas. Eu não quero que você simplesmente aprenda a fazer as questões de uma maneira mais rápida. Não, você primeiro tem que entender o passo a passo. Primeiro você tem que entender como eu cheguei na resposta como um todo, para aí depois sim você vai melhorar a sua velocidade. Principalmente você vai conseguir melhorar a sua velocidade se você treinar fazendo simulados, né? Todos os simulados sem calculadora, treinando da melhor maneira, nas condições mais próximas das que você vai encontrar no dia da prova do Enem, tá bom? Então, para você que quer ultrapassar os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria, é muito importante que você treine por meio de exercícios, é a maneira mais eficiente. No Enem você vai encontrar questões contextualizadas, então é importante que você treine dessa forma com as questões do Enem. Beleza? Dito isso, um grande abraço. Qualquer dúvida, pode postar à vontade nos comentários, fazer uma pergunta, vai ser um prazer eu responder e te ajudar da melhor maneira possível. Então, enquanto isso, continue estudando. Um grande abraço e tchau.